Olá, iniciamos mais um programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, e vamos falar hoje com o Tiago de Carvalho, que é da Clinton Education e idealizador do Kemp, que é uma ferramenta de avaliação do nível de empreendedorismo. E o Tiago tem aí, apesar da pouca idade, apesar de ter aí uma juventude aí que vocês vão ver na telinha, ele tem já um caminho aí no campo do empreendedorismo muito legal e principalmente numa coisa que nós acreditamos muito, que é o empreendedorismo na educação. Então vamos falar com o Tiago. Primeiro, a formação é da FAAP, né? Você fez comunicação social na FAAP, é isso? Isso, Paulo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Sim. Em relação à minha formação, é isso mesmo. Eu fiz comunicação social, ênfase em publicidade e propaganda na FAAP. Lá se vão mais de 10 anos nessa história. Legal, legal. Bom, essa é uma das escolas que você cursou, mas você tem aí uma formação, inclusive no exterior, aí, um contato no exterior, que aí está habilitando você a trabalhar aí e trabalhar exatamente na formação dos empreendedores, né, Tiago? Exatamente. Em relação à minha formação, eu fiz comunicação social e percebi logo depois que eu estava me formando, na verdade, logo antes de me formar, eu percebi que eu precisava de um complemento. Eu trabalhava numa empresa na área de operações, então você imagina um publicitário trabalhando na área de operações, logística de uma empresa. Rapidamente eu percebi que eu precisava de uma pós-graduação ainda no Brasil. Então, antes de me formar, eu já me inscrevi numa pós-graduação, eu terminei o curso em dezembro, em abril eu já estava cursando uma pós-graduação em administração, que foi um sentimento que eu tive de preciso aprender alguma coisa que me ajude na minha carreira. E aí se passaram 10 anos até que eu conseguisse organizar minha carreira, minha vida para estudar no exterior. Aí eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, especificamente em Nova York. Ah, legal. Mas antes disso, Tiago, a fase inicial ainda de escola, porque é difícil. Hoje a gente já vai pegando um pouco mais de experiência, né? A idade, os anos vão trazendo um pouco mais de experiência, mas nós não podemos deixar de lembrar naquela fase onde estávamos lá escolhendo o curso no vestibular, e aí quando é que deu o start, né? Quando é que tem pessoas que dá o start, tem empreendedores que dá o start lá atrás, antes de começar a faculdade, tem uns que tem aí aquela coisa de iniciar, de pensar, depois de estar formado, já parte para a segunda ou terceira faculdade. Quando iniciou, aí que você tem consciência que falou, puxa, eu vou aí por esse caminho? Essa pergunta é uma pergunta chave. A gente está falando de desenvolvimento vocacional. Sim. E muitas das coisas que influenciam o desenvolvimento vocacional, o desenvolvimento da carreira, está ligado ao seu ambiente. Então, eu vou te dar um exemplo. Os meus pais não têm ensino superior. O meu irmão acabou entrando numa faculdade, etc. Ele fez PUC. E eu fui o segundo da família a ter acesso ao ensino superior. Como a minha família não tinha esse conhecimento de universidades, as 3 escolas que eu considerei entrar como aluno eram a cerca de 1 quilômetro de casa. Entendi. Então eu não tinha muita referência. É possível estudar no interior, é possível estudar no exterior, é possível pegar uma outra escola como, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, que ficava super longe da minha casa. Eu não tinha conhecimento disso. Você é aqui de São Paulo mesmo? Eu sou aqui de São Paulo, na região do Pacaembu, Perdizes. Tá. Então eu tomei conhecimento conforme as coisas foram acontecendo. Então, seu universo ali era a PUC, a FAAP Mackenzie. E o Mackenzie. Exatamente isso. Entendi. Então eu fiquei com essa referência. 3 escolas, eu apliquei exatamente para essas 3. Jornalismo em uma, publicidade em outra, nas outras 2. Então eu fiquei amarrado ao meu contexto, ou seja, eu não tinha tantas referências. Então quando a gente fala do que fazer e como fazer, a gente está falando de ampliar os nossos limites. E aí, conforme você vai tendo contato com outras referências, você vai ampliando os limites e vendo outras oportunidades. Aí passaram-se vários anos até que eu tivesse a chance de ir para o exterior, mas a gente ia chegar lá. Mas, Tiago, isso é muito importante. Parece que não, mas é muito importante.
eventualmente você entrou, fez um curso por uma conveniência de local, de casa e tal. Mas eu entendo, de ter falado aqui com tanta gente no nosso programa, que ninguém foge aí da sua essência, né? Mesmo que, num primeiro momento, eu acho que é importante estudar. Aí o jovem que está nos assistindo, o jovem dos 8, a gente falava dos 8 aos 80, mas hoje é do jovem dos 8 aos 100, né? Porque está aumentando muito a expectativa de vida. O jovem dos 8 aos 100 anos, é importante ele estar sempre aprendendo. E aí, às vezes, não importa muito o que no início lá, né? Porque a gente não foge da nossa essência e da nossa vocação. Você concorda com essa ideia? Isso faz parte da equação. A gente tem 2 tipos de aprendizagem que podemos considerar. Um deles é a aprendizagem formal, é aquela aprendizagem que ocorre na escola, ocorre no ensino médio, na graduação, etc. E a gente tem uma parte muito grande da educação que é a chamada educação informal. Então, você usando as duas, a formal, com aquela regra, aquele currículo que quem estabeleceu foi uma entidade que não você, com a educação informal, que é aquela que você aprende no dia a dia, você juntando essas duas, você tem a formação do profissional como um todo. Então, alguns vão pegando mais elementos da educação informal, enquanto outros da educação formal. Mas você tem sim um fator, como você disse, da questão da essência. Acontece que essa essência ela é construída ao longo do tempo. Então, as referências que você vai pegando vai te ajudando a construir você como pessoa e profissional ao longo da carreira. Bom, a minha função aqui, além de aprender, é tentar traduzir algumas coisas aí para a nossa linguagem, para as pessoas que não têm muita lida. A educação informal. O que você está me dizendo, mesmo que os seus pais não tenham tido uma educação formal, uma educação superior, como você disse, a educação informal, ela vem de casa, da cultura, se foi imigrante, daquelas coisas que a gente traz, e essa educação informal, a família, ela tem deve ter uma importância determinante na carreira de qualquer um, é assim? Enorme, é isso mesmo. A maioria da nossa educação ela é informal. Pensa na população que tem chance de fazer ensino superior. Aí no Brasil hoje são cerca de 7 milhões de pessoas em ensino superior, graduação em administração, engenharia, direito, área de saúde, etc. 7 milhões de pessoas estudam. Depois que essas pessoas terminam de estudar, elas vão para o mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho é onde acontece boa parte desse aprendizado fora da graduação. Me formei, estou aprendendo ainda, eu continuo aprendendo. E aí você sai do trabalho, vai para casa, você está aprendendo com seu marido, mulher, pai, mãe. Então, essa é a aprendizagem informal. Algumas pessoas têm uma vontade maior de aprender de forma informal, que é conversando muitas vezes e com amigos e diariamente e buscando isso na internet, com filmes, vídeos, hobbies, alguma coisa que você gosta de fazer, que você não se matriculou num curso formal, numa graduação, por exemplo. Então, essa aprendizagem formal tem muito a ver com a família também. Você sabe que o slogan do nosso programa é Invista, aprendendo com quem faz, né? E essa sensação que eu tenho em cada programa dos quase 700 que nós já gravamos, de estar aí aprendendo exatamente com quem faz. Bom, Tiago, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, estamos conversando aqui com o Tiago. O Tiago, ele disse que é até fácil agora gravar o nome, Tiago de Carvalho. Depois nós vamos falar até sobre isso, mas o Tiago de Carvalho, que é da Clinton Education, e está aqui contando para nós um pouco da sua experiência. Daqui a pouquinho nós voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o Invista, aprendendo com quem faz, falando com o Tiago de Carvalho. É o jovem empreendedor que fala com os empreendedores, dá aula, ensina, é muito legal. Mas antes de continuar a conversa com o Tiago, eu quero agradecer aí a todos os parceiros
que retransmitem as TVs comunitárias, TVs educativas, as TVs de todos os níveis aí que são públicas, não governamentais, como a nossa, que transmitem o nosso programa em todo o estado de São Paulo, em alguns estados também fora de São Paulo, no Paraná, no Amazonas, no Rio de Janeiro. Enfim, nosso muito obrigado por permitir a nossa entrada aí em seus lares. Tiago, você desenvolveu o Camp. O Camp é um aplicativo, conforme você estava dizendo, de medir o nível de empreendedorismo das pessoas. É uma das coisas que nós vamos falar. Mas antes disso, você atuou, eu vi aqui no seu currículo, principalmente como professor em várias, no INSPER, no SENAC, em outras instâncias. Queria que você falasse um pouquinho dessa carreira educacional, falar um pouco da sua carreira, desses títulos que você acumulou aí com esse curto espaço de tempo, né, Tiago? Vamos contar um pouquinho para o nosso telespectador sobre isso. Paulo, como a gente já falou um pouquinho, a minha formação inicial é em comunicação social. Okay. Isso habilita o profissional a trabalhar em algumas áreas. Então, eu poderia trabalhar tanto num anunciante, quanto num cliente, por aí vai. Decidi, logo em seguida que eu me formei, entrar numa pós-graduação em administração. Perfeito. Essa pós-graduação ampliou o leque de oportunidades profissionais que eu teria. Primeiro porque me deu contato com profissionais da área de negócios. Enquanto você está na faculdade, está todo mundo aluno, né? Você faz um estágio ou outro. Quando você vai para a pós-graduação, você entra em contato com pessoas, 30, 40 pessoas, cada uma atuando num setor. Então, nesse meio do caminho, eu abri o leque de carreira para atuar como um profissional e como professor. E nesse meio tempo, arrumei um espaço para empreender. Nesse momento que eu decidi empreender e abrir meu próprio negócio, eu tomei gosto pela área de educação e resolvi empreender nessa área. Então, em determinado momento na minha carreira, eu era professor, funcionário de uma multinacional e empreendedor. Então, eu cheguei a ter 3 cargos, 3 carreiras simultâneas. Não recomendo isso para vocês não, mas é o que aconteceu comigo. Mas não dá para fugir da essência, né, Tiago? É legal essa troca de experiência aí com o nosso telespectador, porque às vezes a gente está lá na faculdade, eu fiz arquitetura, sou acadêmico de direito, às vezes eu ficava pensando de que forma eu vou aplicar isso, né? E eu fiz uma faculdade que me dava liberdade também, que era arquitetura e urbanismo, a primeira faculdade, para empreender, para ser um profissional liberal, né? E aí eu trabalhava também no comércio na época, fazia uns bicos aí na própria arquitetura, enfim, eu acho que faz parte do empreendedor. Aí você falava, né, do plano, se não der certo, eu tenho o plano B, né? Vamos falar um pouquinho desse conceito. E você disse que hoje as pessoas estão tocando junto o plano A, B e C. É isso aí. Antigamente, a gente ouvia falar, até hoje a gente ouve os profissionais falarem. Um amigo meu recentemente pediu para tomar um café comigo e falou, pô, estou pensando num plano B. Eu falei, como assim plano B? Se minha carreira não der certo, eu quero ter um plano B. E aí abre um leque de oportunidades. Eu vou ter uma franquia, eu vou trabalhar em outra área, vou fazer uma outra faculdade, ou fazer a primeira faculdade. Esse é um conceito que está mudando, porque a gente tem muitas oportunidades muito fáceis, de acesso muito fácil. Então, com pouco esforço, as informações chegam para nós. Então, hoje em dia, as pessoas têm o plano A, B e C simultaneamente. Muitas e muitas pessoas com quem eu falo, os meus alunos, eles estão trabalhando em empresas, ou familiares, empresas pequenas, até empresas grandes, e pensando já e tocando um projeto paralelo. E aí, o momento que eles vão ter de carreira de decidir se esse projeto paralelo vai ser o principal, ou se eles vão continuar junto com o plano principal até um determinado momento, eles que decidem isso. Agora, o que eu vejo são muitas oportunidades e pessoas perseguindo muitas oportunidades ao mesmo tempo. Tem um lado bom e um lado ruim disso, certo? O lado bom é que você amplia as oportunidades alternativas. Claro. O lado ruim, você deve estar imaginando, é como lidar com essa quantidade de informações. Pois é, mas olha, eu tranquilizaria o nosso telespectador, porque eu tenho um pouco mais de 50, mas eu ainda vou descobrir qual é a minha real vocação, viu? Por enquanto eu faço um monte de coisas que eu gosto, não é? Eu acho que é interessante a gente ter essas opções, essas oportunidades.
Mas, falando aí das oportunidades, falando dos trabalhos, plano A, B e C, eu vejo que, conversando aí, como nós estamos fazendo nos últimos programas com jovens empreendedores, nós estamos vendo e aprendendo que a internet, o mundo digital, ele está ocupando uma posição muito importante em todas as ações dos empreendedores. Tanto é que estão surgindo hoje negócios. Tivemos a oportunidade esses dias de conversar com o fundador do aplicativo iFood, por exemplo. Era uma coisa que não existia. Antigamente você ligava, olha, eu quero uma pizza, e não tinha muitas opções, né? Então, o outro que nós falamos recentemente também, uma empresa que faz cursinhos por EAD, né? Cursinho pré-vestibular por EAD, por ensino à distância. São ferramentas e oportunidades que não existiam há pouco tempo, há 10 anos. Esse conceito de internet, no seu negócio de educação e empreendedorismo, ele também se aplica, Tiago? Se aplica e, por incrível que pareça, a área de educação é uma das áreas mais atrasadas na utilização de tecnologias. Por exemplo, você citou o iFood, você tem aí o Uber, que as pessoas pedem um motorista particular pelo um celular, e uma gama de outros setores que já foram impactados com isso. E as universidades ainda estão um passo atrás nessa integração com a tecnologia. Eles usam sim tecnologia para questões internas, matrícula de aluno, controlar a falta, colocar as notas. Mas a favor do ensino, ainda isso está um pouco atrasado. Entendo. Agora, isso talvez pelo formato das universidades, das faculdades, que a gente tem aí introjetado, né? Que vem o aluno indo fisicamente. Mas eu acredito, eu não sei se eu estou tentando ver muito ali na frente, mas esse formato dos bancos escolares, onde o aluno vai sentar e receber do professor as informações, eu acho que ele vai cair em desuso aí dentro de pouco tempo, talvez, né? Eu imagino que dentro de pouco tempo nós vamos ter aí uma interação aí pela internet, do aluno estudando, aprendendo com outro de outro país, de outro estado, de outras línguas. Você vê também o caminho da educação nesse sentido, ou você acha ainda que vai permanecer muito tempo o professor, aquela coisa tradicional que a gente tem hoje? Não é só você que acha que esse sistema está, vamos falar assim, falido, para usar uma das palavras mais bonitas. Muitos educadores e pesquisadores da área, inclusive empreendedores, identificaram isso que você está dizendo, que as escolas vão mudar. O dilema que a gente enfrenta é que são muitos fatores envolvidos nessa mudança. Então a gente tem centenas de milhares de professores de ensino médio, por exemplo, e você mudar esta massa é complicado, é complexo, é uma mudança de estilo de vida. Então, para ter uma mudança grande, a gente vai precisar aí de uma ou duas gerações que passem para que todos tenham a mudança de modelo, de pensamento, para que isso aconteça. Agora, eu concordo com você, algumas áreas já estão mudando. Então, você citou, os alunos vão conversar com outros de outros países. Eles já fazem isso. Sim. Se você parar para pensar, o videogame, os alunos estão jogando videogame com pessoas de outros países, né? Talvez essa seja uma ferramenta educacional. Tiago, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho. Invista volta já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, falando com o Tiago de Carvalho, que é da Clinton Education. E o Tiago desenvolveu, a equipe desenvolveu uma ferramenta de avaliação do seu nível de empreendedorismo. Acompanhe até o final do programa, que nós vamos fazer aí nós vamos daqui a pouquinho falar de um presente para quem for mais rápido no gatilho aí. Tiago, falando um pouco ainda
do trabalho relacionado, trabalho e da educação relacionado com a internet, nós falávamos na ferramenta, uma das ferramentas, o videogame, como uma ferramenta de ensino onde os alunos, as pessoas, os jovens de qualquer idade, fazem interação com jovens de outros países, de qualquer lugar do mundo, né? Você vê isso, então, essa aplicação de maneira interessante para a educação? Claro, se a gente parar para refletir em relação àquela aprendizagem informal que a gente estava conversando, aquela aprendizagem do dia a dia, sem tanta burocracia, imagina o quanto uma pessoa aprende quando ela aprende a jogar um videogame novo. Para pensar, você compra... Primeiro você tem que descobrir qual jogo você vai comprar. Olha que desafio. Aí você compra esse jogo, coloca no videogame, liga, aprende a começar a jogar, porque os menus dos videogames, as telas iniciais, elas mudam toda hora. Aí você vai ter que aprender a acessar aquilo. Aí você vai ter que aprender o que cada botão faz. Olha a quantidade de aprendizagem que a gente tem e nem começamos a jogar ainda. Aí a pessoa tem que aprender a entrar em contato com pessoas de outros países, dar um nome para aquele jogador que ela vai jogar. E aí interagir e ficar melhor a cada etapa. Então, esse processo todo a gente pode aplicar para a educação. Conceitos, inclusive, de linguagem, conceitos de idiomas. Exatamente. Porque assim, tem algumas diferenças da educação, que uma delas, que eu vejo, é a criação das sinapses, né? As ligações do cérebro com determinados assuntos. Outras são os próprios conteúdos. Tem a forma de aprender, é o que você disse, escolher o jogo, escolher o tipo de computador que vai aceitar, o horário, enfim, que tem as pessoas de outros países, os fusos horários. Então, tem um aprendizado informal muito grande. E assim, agora, se você jogar tudo isso e fazer a correlação, bom, agora eu quero que já aprendeu a aprender, eu quero passar o conteúdo, seja o conteúdo de matéria, seja conteúdos ideológicos, sejam conteúdos... são duas coisas que são distintas, a forma de aprender e os conteúdos. É dessa forma. Você usa isso nos cursos que você faz ou na ferramenta que vocês desenvolveram? Sim, sim. A ideia é que a forma de aprender ela é muito comum para várias áreas. Você já deve ter conversado com um casal, uma mulher que está grávida. Certo? A gente fala, não, o casal está grávido. Imagina um casal grávido. A quantidade de coisas que eles fazem para descobrir e aprender a ser pai ou mãe. Então, normalmente uma mãe compra livros, ou se ela não compra livros, ela vai num posto de saúde para aprender, aí se não, ela vai num médico. Hoje em dia ela pega o celular e vai aprendendo. Isso faz os grupos de WhatsApp das mães. E por que não em outras áreas? Isso é verdade em todas as áreas do conhecimento. Então, o modo como aprender, ele é um pouco padrão para as áreas. E aí o conteúdo vai do professor saber colocar isso de uma maneira clara, fácil. Eu não vou te dar uma coisa muito complexa se você não está preparado ainda para essa situação. Então, eu também tenho que entender o lado do aluno. Quando você colocar isso numa sala de 50 pessoas querendo aprender empreendedorismo, cada uma está num estágio diferente, não só do projeto, mas também de sub-áreas. Por exemplo, você quer saber sobre a área de vendas, eu quero saber sobre a área de produção. E os nossos projetos estão no mesmo estágio. Eu posso saber mais de vendas do que você pode saber menos de produção do que eu. Imagina você organizar e padronizar isso para 50, 100 pessoas ou 1000 pessoas. Porque a gente está falando de escala, né? O Brasil precisa de escala nessa área de ensino de negócios. Sim, sim. Agora, Tiago, quando você começou a desenvolver esse camp, para quem seria? Se a pessoa que está nos assistindo, o telespectador que está nos assistindo, eu gostei das ideias desse rapaz, desse jovem, né, desse jovem empreendedor, onde ele faz uso, onde ele acha o seu produto, onde ele contrata a Clinton, a quem a Clinton se destina, são
é só uso corporativo ou o consumidor final pode fazer uso dos seus serviços? Sim, o consumidor final pode fazer uso dos nossos serviços e é indicado que eles façam, porque ao fazer a avaliação, se eles entrarem no nosso site, depois eu agradeço, você vai falar para a turma como fazer acesso disso. Sim, sim. Você consegue, como usuário, entender o que está forte e o que está fraco em relação ao seu projeto. Você vai descobrir se o que está fraco é o seu conhecimento em relação ao mercado, ou se o que está fraco é o seu perfil empreendedor. Não quer dizer que você não tenha perfil, você tem perfil empreendedor, só que ele pode estar menos desenvolvido que alguma outra coisa. Então, comparando com um sócio, você também vai ver quem está mais forte. Você está mais forte nesse item, então continua você buscando isso. Eu vou focar ou direcionar meus esforços para uma outra coisa. Então, o usuário final, como a gente chama, sim usa e é incentivado a usar. E aí ele faz o contato por vocês. Eu imagino que o site seja esse www.kemp, sendo QEMP.com.br. Ele entra em contato e aí você vai direcioná-lo para a melhor forma, para o melhor curso. Você promove um curso. Se for uma empresa, você organiza um curso para a empresa? Sim. O começo do trabalho é o empreendedor ou a empreendedora fazer a avaliação. Então a gente faz perguntas que são perguntas que investidores fazem, são perguntas que especialistas da área fazem para você. Então eu pergunto, por exemplo, a avaliação pergunta: você frequenta eventos do setor que você planeja empreender? Olha como essa pergunta é sutil, mas ao mesmo tempo mostra muito sobre uma pessoa. A gente faz isso algumas vezes, várias perguntas diferentes. Em cerca de 15 minutos a pessoa tem um relatório completo sobre o status e estágio dela em relação ao projeto. A partir daí ela pode comprar uma consultoria. Tanto nós oferecemos isso, quanto consultores especializados em uma área. Então, se você tiver questões para tratar da área de serviços, nós temos especialistas na área de serviços. Se você quiser tratar de uma área de negócios sociais, a gente também tem isso. Então, aí entra num lado de consultoria. Mas o primeiro momento é a pessoa acessar o site e fazer essa avaliação. Muito bem. Bom, para fazer isso, o Tiago trouxe aqui um presente para nós, e para você que quiser participar, é uma avaliação aqui do Quociente Empreendedor, né? E o Tiago trouxe aqui para nós um acesso para as pessoas que quiserem mandar o seu e-mail aí no www.tvosasco.com.br, entrar no nosso site /invista. Entra lá, faz o contato, manda aí a sua mensagem, entra no site, manda aí a sua mensagem: olha, quero fazer a avaliação do Kemp, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Porque nós já estamos, infelizmente, chegando ao finalzinho do nosso programa. Fala um pouquinho sobre o Kemp e aí já para suas considerações finais. Infelizmente, passou muito rápido. Obrigado. A minha palavra, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, minhas palavras são: existe sim um modo de se desenvolver empreendedorismo e habilidades de novos negócios. Embora não hajam cursos de graduação ou pós-graduação de novos negócios, tem elementos e ferramentas que você pode utilizar para aprender. Então, o meu convite é você visitar o nosso site, concorrer aqui ao Kemp, que o Paulo vai oferecer, e boa sorte. Legal. Tiago, muito obrigado. Agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui e a você que sempre compartilha com nós aí essas coisas boas que nós temos em nosso país. É possível vencer trilhando o caminho do bem. Ficamos por aqui, um grande abraço. Continue aí na programação local aí da sua cidade. Até mais.